Se já inventaram a sopa de letras, por que é que não inventaram a sopa de números? Ou a sopa de emojis? Ou a sopa de memes? Ou memes? Ou memés? Já estamos a gravar? Bem-vindos ao Exame GD, propostas de resolução do Exame Nacional de Geometria Descritiva A 1999, primeira fase, primeira chamada, código 108. Grupo 1, número 1. Represente a reta oblíqua R do plano vertical alfa. O observador está a 6 cm de altura e a 7 cm do quadro. O plano vertical alfa é definido pelos pontos A e B. O ponto A pertence ao espaço real e está situado 4 cm à esquerda do plano vertical principal, a 4 cm do quadro e 4 cm acima do plano de terra. O ponto B pertence ao quadro e está situado 6 cm à esquerda do plano vertical principal e 8 cm acima do plano de terra. Com estes dois pontos, já posso representar os traços de alfa. H de alfa passa por A' e B' e V de alfa faz 90 graus com a linha de terra. Quanto à reta oblíqua R, ela contém um ponto C pertencente ao plano vertical principal e situado 4 cm acima do plano de terra. Portanto, as projeções ortogonais de C estão em linha com o ponto O. Porque o C pertence ao alfa, C' está sobre H de alfa e C duas linhas estará 4 cm acima da linha de terra. O traço da reta no plano de terra é o ponto H do espaço real, situado a 7 cm do quadro. O H também pertence ao alfa, por isso a projeção H' tem de estar sobre H de alfa. Mais concretamente, no único ponto de H de alfa, que está a 7 cm da linha de terra. Quanto à projeção H duas linhas, está sobre a linha de terra. Para já, eu já estou em condições de representar a reta R nas projeções horizontal e vertical. Liguei C duas linhas com H duas linhas e obtive R duas linhas. R' ficará naturalmente coincidente com H de alfa. A reta R é uma reta oblíqua, por isso tem dois traços. O H é o seu traço horizontal e haverá um ponto V que será o seu traço vertical. E esse ponto encontra-se quando R duas linhas cruzar V de alfa, ali. Este ponto V é um ponto que pertence ao quadro. Então, as projeções ortogonais de V coincidem com as perspectivas de V e de V'. Este ponto vai ser útil para achar as perspectivas de R e R', mas não é suficiente. Então, eu vou achar a perspectiva de H para ter mais pontos. Por H', vou passar uma linha que faz 45 graus abertura para a esquerda com a linha da terra. A partir deste ponto na linha da terra, faço uma linha de fuga que vai para PFE. Depois, a partir de H duas linhas, faço uma outra linha de fuga que vai para O duas linhas. Quando esta linha de fuga cruza a linha de fuga que foi para PFE, encontro as perspectivas de H e de H'. Eu posso, antes de achar as perspectivas de R, achar as perspectivas de H de alfa e V de alfa. Então, se eu unir H' cônico com V' cônico, obtenho H de alfa cônico. Quanto ao V de alfa cônico, coincide com V de alfa porque o V de alfa está no quadro. Agora sim vamos fazer a reta. Eu vou unir H cônico com V cônico e obtenho R cônico. Depois, o R' cônico é constituído por H' cônico e V' cônico, ou seja, coincide com H de alfa cônico. Portanto, já temos as perspectivas da reta R. Grupo 1, número 2. Construa a perspectiva do retângulo EFGH situado no espaço real e contido num plano de nível ν. O observador está a 8 cm de altura e a 8 cm do quadro. O plano de nível ν fica situado 3 cm acima do plano de terra.
Os planos de nível só têm traço vertical. E, neste caso, o traço vertical de new fica à distância de 3 cm da linha de terra. Sobre o retângulo EFGH, o vértice E pertence ao quadro e fica situado 3 cm à esquerda do plano vertical principal. Portanto, E duas linhas fica sobre V de new, porque o ponto pertence ao plano, e E' está sobre a linha de terra. O lado EF, que é um dos lados maiores do retângulo, faz com o quadro um ângulo de 50 graus de abertura para a direita, medido no espaço real. Se o retângulo existe num plano de nível, ele estará em verdadeira grandeza na projeção horizontal. Dizem que os lados medem 8 cm e 6 cm. Então já sabemos várias coisas. O lado EF vai medir 8 cm e vai formar 50 graus de abertura para a direita com a linha de terra. Então, a partir de E', eu faço uma linha que faz 50 graus de abertura para a direita com a linha de terra. Com o compasso, faço o centro em E', abro um raio de 8 cm e corto essa linha dos 50 graus. E assim descobri a projeção F'. A projeção F duas linhas estará sobre V de new, porque o ponto lhe pertence. Eu sei que um retângulo tem os lados perpendiculares entre si. Então, a partir de E', eu vou fazer um lado menor que vai formar 90 graus com o lado EF. E esse lado mede 6 cm. E assim descobri H'. Agora, os outros dois lados são fáceis de fazer. Fiz, a partir de H', uma paralela ao lado EF e, a partir de F', uma paralela ao lado EH. E assim descobri G'. O H e o G têm também projeção vertical sobre o V de new. Agora, vamos fazer a perspectiva deste retângulo. A partir das projeções F', G' e H', faço linhas que formam 45 graus de abertura para a esquerda com a linha da Terra. A partir destes pontos na linha da Terra, faço linhas de fuga que vão convergir em PFE. Depois, a partir dos pontos em que as linhas de chamada de F, G e H cruzam a linha da Terra, faço linhas de fuga que vão convergir em O duas linhas. Quando estas linhas de fuga cruzam as linhas de fuga que foram para PFE, obtenho as perspectivas de F', G' e H'. A perspectiva de E' coincide com E', porque o ponto E é um ponto do quadro. Então, se eu unir as perspectivas das projeções horizontais dos quatro pontos, obtenho a perspectiva da projeção horizontal do retângulo. Falta então a perspectiva do próprio retângulo. Então, a partir das projeções verticais de F, G e H, faço linhas de fuga que vão convergir em O duas linhas. Vamos ver mais de perto. Depois, a partir das perspectivas de F', G' e H', vou subir linhas de chamada que vão ao encontro das linhas de fuga que vieram das projeções verticais de F, G e H. E assim descobri F cônico, G cônico e H cônico. O E cônico coincide com E duas linhas porque, como sabemos, o E está no quadro. E mais, o V de new cônico coincide com V de new porque o traço também existe no quadro. Vamos então unir as perspectivas cônicas dos quatro pontos do retângulo. Cá está. A perspectiva do retângulo está completa. Vamos em frente. Grupo 2, número 1. Construa a perspectiva de uma pirâmide triangular oblíqua situada no espaço real acima do plano de terra e com a base contida num plano de frente φ. Represente as arestas invisíveis do sólido a traço interrompido. O observador está a 5 cm de altura e a 8 cm do quadro.
sobre a pirâmide triangular. A base ABC é um triângulo equilátero. O vértice A pertence ao plano de terra e está situado 1 cm à esquerda do plano vertical principal, a 5 cm do quadro. Se a base está no plano de frente, eu vou fazer o traço horizontal desse plano de frente a passar por A'. Portanto, H de φ é paralelo à linha da terra e passa por A'. Significa que a projeção vertical da base estará em verdadeira grandeza. Dizem assim: o segmento AB, que é uma das arestas da base, faz um ângulo de 45 graus de abertura à direita com o plano de terra, medido acima deste, e tem 10 cm de comprimento. Então, a partir de A duas linhas, eu faço uma linha que tem 45 graus de abertura para a direita com a linha da terra. Com o compasso, faço centro em A duas linhas, abro um raio de 10 cm e corto essa linha dos 45 graus. E assim descobri a projeção B duas linhas. Este ponto B também pertence ao plano φ, por isso B' estará sobre H de φ. Agora falta o C. Com o compasso, faço o centro em A duas linhas, abertura até B duas linhas e faço um arco. Depois troco. Centro em B duas linhas, abertura até A duas linhas e faço outro arco. Assim, quando os dois arcos se cruzam, obtenho a projeção C duas linhas. C também é um ponto do plano φ, por isso C' está sobre H de φ. Já tenho as projeções da base da pirâmide. Para completar as projeções ortogonais da pirâmide, falta o vértice. A aresta lateral CV da pirâmide é de topo e o vértice V da pirâmide fica situado no quadro. Então, a projeção vertical de V tem de coincidir com C duas linhas e V' tem de ficar sobre a linha da terra. Então, vamos agora fazer as projeções das arestas laterais. Na projeção vertical, as coisas já estão feitas, ou seja, a aresta CV reduz-se a um ponto. A aresta BV coincide com a projeção BC. A aresta AV coincide com a projeção AC. Portanto, não se acrescenta nada nesta projeção vertical. Na projeção horizontal, basta unir V' com A', B' e C', desta maneira. E reparemos que a aresta AV é invisível na projeção horizontal porque o A está por baixo da pirâmide. Agora vamos achar a perspectiva cônica da pirâmide. No caso do vértice, que é um ponto do quadro, as projeções ortogonais de V vão coincidir com as perspectivas de V e de V'. Por isso, já está resolvido. Agora, para fazer a perspectiva da base, vamos passar por A', B' e C', linhas que formam 45 graus, abertura para a direita com a linha da terra. Depois, a partir destes pontos na linha da terra, fazemos linhas de fuga que vão convergir em PFD. Depois, a partir dos pontos em que as linhas da chamada de A, B e C cruzam a linha da terra, fazemos linhas de fuga que vão para O duas linhas. Vamos ver de perto. Quando estas linhas de fuga cruzam as linhas de fuga que foram para PFD, obtemos as perspectivas de A', B' e C'. No caso do A, que é um ponto do plano de terra, A' cônico coincide com A cônico. Se eu juntar as perspectivas das projeções horizontais dos três pontos, eu obtenho o H de φ cônico. Agora, falta-me fazer a perspectiva de B e de C. Pelas projeções verticais de B e de C, faço linhas de fuga que vão convergir em O duas linhas. Depois, a partir de B' cônico e C' cônico, vou subir linhas da chamada até chegar a essas linhas de fuga que vieram das projeções verticais. E assim descobri B cônico e C cônico.
Lembremos que o V cônico já é conhecido. Então, eu estou em condições de fazer a perspectiva cônica de toda a pirâmide. Este é o aspecto dela. Portanto, liguei A cônico, B cônico, C cônico e depois liguei os 3 pontos da base ao vértice. O ponto C está atrás. Portanto, C cônico é invisível e causa a invisibilidade de AC, BC e CV. As outras arestas são visíveis. Porém, falta ainda a perspectiva da projeção horizontal. Então, eu vou ligar A' cônico, B' cônico, C' cônico ao V' cônico. E fica com este aspecto. Portanto, novamente, a perspectiva de A', V' continua a ser invisível porque o A está por baixo da pirâmide. Portanto, este é o aspecto geral da perspectiva da pirâmide. Grupo 2, número 2. Construa a perspectiva do quadrado QRST situado no espaço real acima do plano de terra. Determine a sua sombra no plano de terra produzida por uma direção luminosa L e identifique a parte visível dessa sombra através de uma mancha clara e uniforme. O observador está a 6 cm de altura e a 6 cm do quadro. Os lados do quadrado QRST medem 10 cm. O lado QT pertence ao quadro. O vértice Q pertence à linha de terra e ao plano vertical principal. Portanto, é muito fácil encontrar o ponto Q. O vértice T fica situado 9 cm acima do plano de terra e à esquerda do vértice Q. Sabendo que os lados medem 10 cm e que QT pertence ao quadro, eu irei ver a verdadeira grandeza do lado QT na projeção vertical. Então, eu vou fazer uma linha que esteja 9 cm acima da linha da terra. Depois, com o compasso, faço o centro em Q duas linhas, abro um raio de 10 cm e corto aquela linha com 9 cm de altura. E lá ficou o ponto T. Portanto, já tenho um dos lados do quadrado. Dizem que os lados QR e ST são de topo, perpendiculares ao quadro. Significa que, na projeção horizontal, esses lados apresentam-se perpendiculares à linha da Terra e em verdadeira grandeza. Quanto às projeções verticais dos dois pontos novos, estarão coincidentes com as projeções verticais de Q e de T. Então, vamos por partes. A partir de T', eu desenhei uma linha com 10 cm perpendicular à linha da Terra e marquei S'. Lá em cima, S duas linhas coincide com T duas linhas, porque é um segmento de topo. Depois, a partir de Q', fiz outra perpendicular à linha da Terra até atingir 10 cm e marquei R'. R duas linhas coincide com Q duas linhas porque é um segmento de topo. Liguei S' com R' e fiquei com as projeções ortogonais do quadrado. Chegamos à conclusão que o quadrado está num plano de topo. Agora vamos achar a perspectiva do quadrado. Pelas projeções S' e R', vou passar linhas que formam 45 graus, abertura para a esquerda com a linha da Terra. A partir destes pontos na linha da Terra, faço linhas de fuga que vão convergir em PFE. Depois, a partir dos pontos em que as linhas de chamada de R e S cruzam a linha da Terra, faço linhas de fuga que vão convergir em O duas linhas. No caso do ponto R, a linha já existia. Quando estas linhas de fuga cruzam as linhas de fuga que foram para PFE, descubro R' cônico e S' cônico. O T' cônico coincide com T' porque o ponto está no quadro e Q' cônico coincide com Q' porque o ponto Q também está no quadro. Resumidamente, já tenho a perspectiva da projeção horizontal do quadrado. Para achar a perspectiva cônica do quadrado é muito simples. Pelas projeções S duas linhas e T duas linhas, vou passar uma linha de fuga que vai para O duas linhas. Depois, a partir de S' cônico, vou subir uma linha de chamada
que vai parar nessa mesma linha de fuga. E assim descobri S cônico. Vamos ver de perto. Os outros pontos são muito fáceis. Por exemplo, o ponto T está no quadro, por isso T cônico coincide com T duas linhas. O ponto R está no plano de terra, por isso R' cônico coincide com R cônico. E o ponto Q consegue as duas coisas, não só pertence ao quadro, como também pertence ao plano de terra, por isso Q' cônico coincide com Q cônico. Portanto, de momento, já temos as perspectivas do quadrado. Agora vamos tratar da sombra. O raio luminoso que contém o ponto T interseta o plano de terra no ponto TS, situado 12 cm à esquerda do plano vertical principal e a 5 cm do quadro. Aqui vamos ter que fazer engenharia invertida. Então, eu vou marcar o ponto TS como se fosse um ponto em projeções ortogonais. Marquei TS'. Por TS', passei uma linha que faz 45 graus abertura para a esquerda com a linha de terra. A partir deste ponto, na linha da terra, faço uma linha de fuga que vai para PFE. Depois, a partir do ponto em que a linha de chamada de TS cruza a linha da terra, faço outra linha de fuga que vai para O duas linhas. Quando as duas linhas de fuga se cruzam, obtenho T sombra. Agora posso achar a perspectiva do raio luminoso que produziu T sombra. Vou ligar T sombra a T' cônico e T sombra a T cônico. Esta linha, que veio de T' cônico, vai chegar à linha do horizonte e lá marquei F de L' cônico. E daqui desci uma linha de chamada. Depois, a linha que veio de T cônico e passa em T sombra, vai chegar lá embaixo cruzando a linha de chamada em F de L cônico. Agora estou pronto para achar a sombra dos outros pontos. Vou achar a sombra de S com duas linhas. A primeira linha começa em S cônico e vai até F de L cônico. A segunda linha vai de S' cônico até F de L' cônico. Quando as duas linhas se cruzarem, tenho S sombra. Vamos ver de perto. O ponto R é um ponto do plano de terra, por isso R cônico coincide com R sombra. O ponto Q também é um ponto do plano de terra, por isso Q cônico coincide com Q sombra. Resumidamente, estou pronto para desenhar a sombra projetada do quadrado sobre o plano de terra. Liguei a sombra dos quatro pontos e assinalei a invisibilidade da sombra do segmento RS, a traço interrompido, e por fora do contorno do quadrado preenchi a sombra com uma mancha clara e uniforme. Cá está, parece um painel publicitário.